Olá pessoal, questão 18. 6 círculos de raio 1 cm são inseridos no paralelogramo MNPq de área x cm². Sabendo-se que os 6 círculos são tangentes entre si e com os lados do paralelogramo, a área x em centímetros² é. Estão em 5 opções, sendo uma delas a verdadeira. Então o desenho é parecido com esse aqui, ó. Um paralelogramo, 6 círculos de raio 1 inseridos aí dentro de tal forma que eles são tangentes entre si e tangentes aos lados do paralelogramo. A área desse paralelogramo ele chamou de x, é o valor x. E cada raio, o raio de cada círculo é 1 centímetro. Então ele quer o valor dessa área x. Vamos ver então como é que nós podemos fazer. Eu vou pegar 3 círculos que estão formando aqui um triângulo, ó, esses 3 ou esses 3, tá? Formando um triângulo, veja lá. Antes disso, a área do paralelogramo MNPq é x, é base vezes altura, correto? Quer dizer que a área do paralelogramo é igual à área do retângulo, base vezes altura. A altura é aqui, né pessoal? A altura é perpendicular à base, né? A altura tem que ser perpendicular à base. Então, nós vamos determinar a altura e a base. Então vamos lá. A altura do paralelogramo. Para obter a altura, eu vou pegar, por exemplo, esses 3 círculos aqui, ó. Observe que os centros desses círculos formam um triângulo equilátero. Por que é equilátero? Porque aqui é raio 1, aqui é raio 1, aqui é raio 1, aqui também, aqui também, aqui também. Então é um triângulo equilátero de lado 2. E aqui é 1, que é raio, aqui também é 1, porque é raio. Observa que esse segmento é perpendicular às duas bases. Então, nós vamos somar 1 mais a altura do triângulo equilátero, mais 1 para ter a altura do paralelogramo, que eu chamei de H minúsculo. A altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2, o lado raiz de 3 sobre 2. O lado é 2, então substituindo na fórmulazinha da altura, L, que é 2 raiz de 3 sobre 2, cancela 2, o que ficou? Cancelou 2, ficou apenas raiz quadrada de 3, que a altura desse triângulo equilátero é raiz de 3. Então qual é a altura H? Olha aqui, a altura H do paralelogramo é 1 mais a altura do triângulo mais 1. 1 mais raiz de 3 mais 1, que a altura do triângulo é raiz de 3. Deu quanto? 2 mais raiz de 3. Já temos a altura aqui para multiplicar com a base. Agora vamos procurar a base. Veja lá no desenho. Eu vou pegar agora os 3 círculos que estão na parte de baixo, por exemplo. Observe aqui uma coisa importante. Antes disso, o triângulo é equilátero, não é? Então os ângulos internos dele são 60 graus. Por quê? 60 graus vezes 3, 180, não é? Os ângulos são congruentes, porque o triângulo é equilátero e é equiângulo, quer dizer, os ângulos internos têm a mesma medida, 60 graus. Mas observe que esses lados são paralelos. Veja lá na outra figura, ó. Aqui é o lado do triângulo, ele é paralelo ao lado do paralelogramo. Aqui, esse lado do triângulo aqui também, ó, que eu formei, ele também é paralelo ao lado do paralelogramo, à base do paralelogramo. Então, se esses dois são paralelos e esse ângulo é 60, então esse ângulo Q aqui é 60 graus. A metade dele, ó, tá vendo aqui a metade dele? A metade dele é 30. Então, eu tenho aqui um triângulo, ó. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, ó, 90 graus. Aqui é raio 1, aqui esse ângulo é 30. Eu preciso determinar QA. Por que eu preciso determinar QA? Porque a base, olha aqui, a base do paralelogramo é a soma do segmento QA mais o segmento AB mais o segmento BP. Certo? Eu dei a essas letras aqui, ó, esses pontos A e B.
Então eu preciso de QA mais AB mais BP para eu ter a medida da base. Então vamos lá. Acompanha aí. O ângulo Q mede 60 graus, não é? Ele não é congruente com esse? 60 graus. E o ângulo N lá, o oposto a ele, também é 60. Porque os lados são paralelos. Então esse é 60 graus, o N também é 60. Dos 360 graus, eu tirar 60 mais 60, ou seja, eu tirar 120, vai dar 240. Quer dizer que sobrou 240 graus para o ângulo M e para o ângulo P. Ora, 240 dividido por 2 dá 120. Quer dizer que o ângulo M mede 120 e o ângulo P do paralelogramo mede 120. Se o ângulo P mede 120, a metade dele é 60. Olha aqui, 60. Então tem dois triângulos, um aqui e um aqui, dois triângulos retângulos, para determinar o quê? QA e BP. Então vamos lá. O segmento QA. QA, veja bem, nesse triângulo aqui, eu tenho o cateto oposto ao ângulo, que é 1, e tenho quero o cateto adjacente. Ora, oposto adjacente é tangente. Então a tangente de 30 graus é o quê? É o cateto oposto 1 dividido por QA, que é o adjacente. Certo? Quanto que é a tangente de 30? É raiz de 3 sobre 3. Então o QA vai ser 1 dividido por raiz de 3 sobre 3. Agora, o que é 1 sobre raiz de 3 sobre 3? É o inverso, é 3 sobre raiz de 3. Aí você tem que racionalizar. 3 raiz de 3 sobre 3, cancela 3. Racionalizou, fica raiz de 3. Quer dizer que esse segmento QA aqui mede raiz quadrada de 3. Vamos agora ao segmento AB. AB, está bem fácil o AB, olha aqui. 1, que é o raio, mais 1, mais 1, mais 1. Ou seja, 1 mais 2 mais 1, 4. Quer dizer que o segmento AB mede 4. O que está faltando agora? O segmento BP, esse do cantinho. Observe então que aqui o ângulo é 60, eu quero BP e o cateto oposto ao ângulo de 60 é o raio 1. Então vai ser o que? Tangente de novo. Tangente de 60 é o cateto oposto 1 dividido por BP, que é o adjacente. Ó. Tangente de 60 é 1 sobre BP. Quer dizer que o BP é 1 dividido pela tangente de 60. Tangente de 60, gente, é raiz de 3. 1 sobre raiz de 3, você racionaliza, fica raiz de 3 sobre 3. Quer dizer que esse segmento BP, menor aqui, mede raiz de 3 sobre 3. Então nós já podemos medir a base. A base é a soma desses três segmentos. Então, quanto mede a base? Veja lá em cima. A base vai ser QA mais AB mais BP. Te mostrei no desenho. QA é raiz de 3, AB é 4 e BP é raiz de 3 sobre 3. Aí fica 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3, mais uma raiz de 3, 4 raiz de 3, mais 3 vezes 4, 12, tudo sobre 3. Eu posso colocar o 4 em evidência, aí fica 4 multiplica a raiz de 3 mais 3 sobre 12. Dividir esses dois termos por 4, né, pessoal? A área, né, base vezes altura, a base está aqui. Olha ela aqui. Vezes altura. A altura eu calculei na outra folha, não foi? Então aqui, ó. Base vezes altura. Como é que multiplica isso? Raiz de 3 vezes 2, 2 raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3, dá 3. 3 vezes 2, 6, 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. 2 raiz de 3 mais 3 raiz de 3, 5 raiz de 3, 3 mais 6, 9. 4 terços que multiplica isso, já está aqui a resposta. Ou então, se você multiplicar, 4 vezes 5, 20 raiz de 3, mais 4 vezes 9, 36, tudo sobre 3. Conclusão, a área mede 20 raiz de 3 mais 36 sobre 3, correspondendo aí à letra E. Veja lá, a letra E. 36 mais 20 raiz de 3 sobre 3. Nós obtivemos o quê? 20 raiz de 3 mais 36 sobre 3. A mesma coisa, né? Tá beleza? Então, o problema não é difícil, você percebeu? Você tem apenas que encontrar a base e a altura, porque a área do paralelogramo é base vezes altura. Então é isso por enquanto, pessoal. Bons estudos, um abraço, tchau, tchau.